Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos iniciando o nosso boletim para entender o mercado do boi e as perspectivas que vem pela frente, principalmente no que diz respeito à precificação da arroba, tendências de mercado. E a gente hoje tem uma notícia muito importante para você que está preocupado com essa questão da suspensão das exportações, principalmente depois dos casos de vaca louca confirmados de forma atípica no Brasil. No entanto, existe um período, um prazo para que as exportações sejam retomadas naturalmente e aparentemente a gente tem boas notícias sobre essa volta das exportações. É por isso que a gente convidou o Wagner Yanagisawa, analista de proteína animal lá do Rabobank. Está aqui com a gente o Wagner no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender e a desenhar cenários possíveis aí que podem influenciar na precificação da arroba do boi. E essa questão da suspensão das exportações acabou preocupando bastante, né? Porque nesse momento você está gerando uma fila de animais para abate, você congelou aí os estoques que seriam mandados para exportação, esses estoques correm o risco de serem colocados no mercado interno e a gente já vê uma pressão, inclusive, sobre os preços da arroba. Mas, Wagner, vocês estão de olho na China por aí, né? Que é o nosso principal parceiro, que é o nosso grande comprador aí da carne bovina brasileira. E quais são as notícias, o que você tem de informação para nos ajudar a entender o que vai acontecer daqui para frente? Seja bem-vindo. Olá, bom dia, Alexander, bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, de fato, eu acredito que com relação a essa história do caso de BSE, de vaca louca aqui no Brasil, eu acredito que o pior momento ele já passou. A gente está num momento hoje onde, de fato, os diagnósticos já foram concluídos, né? Já foi feito, de fato, é um caso de BSE, mas é um caso atípico. E a gente, teoricamente, do nosso lado aqui, tudo que a gente deveria fazer de dever de casa foi feito. Está agora a critério das autoridades chinesas para retomar os embarques. O ponto positivo que eu trago com relação às informações é que, de fato, a gente vê que as expectativas, tanto do lado dos exportadores aqui do Brasil, quanto do lado dos importadores na China, são positivas, mesmo pensando no curto prazo. Aqui do lado dos exportadores do Brasil, mesmo com uma saída, né, dos frigoríficos em termos de negociação, a gente vê uma perspectiva positiva em termos de negociação, basicamente porque quando a gente olha para o lado do importador, a gente vê que os impactos de preço lá no mercado doméstico na China essa semana ainda foram muito incipientes, a gente não vê grandes saltos de preço no mercado interno. E também a gente vê que mesmo com essa suspensão, né, momentânea dos embarques para a China, a gente vê tentativas, né, estímulos para o lado do importador de tentar adiantar, né, antecipar as compras para garantir esses volumes, né, mostrando que a China é o Brasil tem uma grande dependência do mercado chinês em termos de exportação, mas para o lado do importador, essa demanda da China pela carne brasileira também tem aumentado aí nos últimos anos. Então tá, então vamos entender direitinho essa informação que você trouxe. O preço na China não aumentou. Isso significa o quê? O mercado está confiante de que o fluxo de comercialização vai voltar logo e, portanto, sem a necessidade aí de restringir o consumo. Perfeito, exatamente isso. Em termos de planejamento, de expectativa, não deve ser esperado grandes choques em termos de oferta, por isso que o mercado está seguro e mantendo aí os níveis aí de preços constantes, né, nessa semana lá na China. E outra informação que me chamou a atenção foi que, mesmo sem haver entrega física do produto, as negociações continuam, Wagner. Perfeito, perfeito. As relações comerciais realmente têm sido muito positivas ultimamente. E essa abertura permite esse tipo de negociação, que é interessante não só para o lado chinês, em termos de garantia de oferta, também como para o lado aqui do exportador, em termos de garantia de venda, né? Então, realmente, em termos de escala, principalmente pensando no alongamento que está acontecendo na escala aí nas últimas semanas, isso realmente é positivo para ambos os lados, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, é uma notícia fantástica. Agora, quando você fala, a gente estava muito preocupado com essa dependência, né, do Brasil em relação à China,
pela China, juntamente com Hong Kong, ser responsável aí por 60%, um pouco mais até, das nossas compras, né? Mas a dependência deles pela nossa carne também me pareceu significativa, né? Sem dúvida. No ano passado, no ano de 2020, a participação do Brasil nas importações da China de carne bovina foi em torno de 31%. Já era o maior mercado exportador para o mercado chinês. Quando a gente olha os dados parciais desse ano, o Brasil conseguiu incrementar ainda mais essa participação, chegando a 38%. Se a gente for pegar os 3 maiores exportadores hoje para a China, os 3 são aqui da América Latina, Brasil com 38%, Argentina com 22% e Uruguai com 14%. Então, 74%, ou seja, 3/4 de tudo que a China está importando do mundo de carne bovina hoje está vindo aqui da América Latina. Bom, e isso é importante justamente para trazer essa perspectiva de que também a China conta com a nossa carne brasileira, mas o que é mais legal dessa conversa, e eu já adiantei essa conversa com o Wagner antes da gente entrar no ar, é a perspectiva que não se restringe mais a 2021 ou no primeiro semestre de 2022. O Rabobank trouxe um relatório recentemente apontando para a perspectiva ampliada aí, né, Wagner, de consumo da carne brasileira pelos chineses. Conta um pouquinho mais para a gente dessa história. Perfeito. De fato, esse estudo que a gente lançou realmente para o mercado brasileiro é muito interessante, muito importante em termos de perspectiva. Basicamente porque a gente atrelava até o ano passado que esse incremento forte da demanda chinesa por carne bovina era basicamente resultado da menor oferta de carne suína por conta da redução, né, do plantel por conta de PSA. O grande ponto é que a gente está vendo que os impactos nos últimos 2 anos, tanto da PSA quanto do coronavírus no mercado chinês, tem mudado os hábitos de consumo, né, e feito com que essa demanda que a gente esperaria que fosse reduzir conforme a recuperação do plantel suíno, muito pelo contrário. A gente espera um aumento contínuo e crescente dessa demanda até 2025. Basicamente reflexo de uma demanda já de uma tendência mais antiga, né, das ascensões das classes econômicas A e B lá na China, que tem elevado o consumo da carne bovina, que é a carne mais cara, né, que tem uma relação direta em termos de renda. E a gente vê que as principais mudanças nos hábitos nesses últimos 2 anos foi com o incremento do consumo da carne bovina por conta da menor diferença de preços, né? Então ela ficou muito competitivo com relação à carne suína por conta da menor oferta e por conta das medidas de isolamento do coronavírus, o chinês consumindo mais refeições no lar, a gente viu também que eles começaram a aumentar, aí pegar o costume, né, de consumir carne bovina dentro do lar. Houveram também segmentações no mercado lá de canais de venda, né, do setor de food service lá que também tem aprimorado. E um outro ponto importante também que a gente tem visto é aquela triangulação que existe, né, entre Hong Kong e China e também Vietnã e China de produtos que entram via terrestre, que agora nesses últimos 2 anos, por conta desse coronavírus, os níveis de fiscalização aumentaram muito e tem desestimulado, né, essa triangulação. Então, isso está fazendo com que os canais oficiais de compra da China aumentem também a sua demanda e juntando todos esses incrementos aí de demanda que faz com que a gente espere, né, uma demanda positiva da China até 2025, mesmo com uma expectativa esse ano de uma recuperação mais forte da produção de suínos na casa de 8%. Pois é justamente isso que eu queria entender. Não é mais a questão, então, do que é mais barato, do que da questão do preço. É o gosto mesmo do chinês pelo produto brasileiro. Exatamente. E a carne bovina para o chinês tem relação direta com a carne que a gente exporta, basicamente porque as carnes que são consumidas no lar tem o perfil diretamente do tipo de carne que o Brasil exporta, que é uma carne mais ingrediente, que a gente chama, né? Que não é aquela carne de perfil premium que os consumidores, que os clientes vão consumir em hotéis e restaurantes. Então, de fato, isso é muito interessante até por conta de preços, né? A competitividade desse tipo de alimento com relação aos cortes premiums também são maiores do ponto de vista do consumidor. Perfeito. Mas isso não fecha portas para a nossa carne premium lá para a China? De forma alguma, isso é até uma oportunidade que se abre
como eu disse, né, 74% hoje do que a China está importando de volume está vindo só dos 3 países aqui da América Latina, mas em termos de valor de faturamento, os outros 26% eles carregam um faturamento maior do que os 74%. Ou seja, a gente tem oportunidades aqui no Brasil de manter, de se consolidar como o maior exportador de carne para a China, porém abre oportunidades também para se inserir nesse mercado premium, né, que hoje está mais dentro de mercados como Austrália e Uruguai. Quer dizer, os 30% que fornece carne premium acabam vendendo mais em volume, em faturamento aí, do que os 70% que fornecem carne ingrediente. Perfeito, perfeito. Para ter uma ideia de como realmente a precificação em termos de valor realmente são diferentes, né? Pois é. E não deixa de ser uma oportunidade também conquistar esse mercado e, enfim, melhorar essa participação também no mercado de carnes premium aí lá na China. Agora, ô Wagner, vocês também calcularam, né, o potencial de aumento ou de incremento das exportações até 2025. Traz esses números para a gente, Wagner. Bom, hoje o consumo de carne bovina na China, considerando as cestas de proteína animal dentro de consumo lá, ele representa 8,5% em termos de volume. Com essa nossa expectativa de incremento de demanda e de consumo até 2025, a participação desse consumo deve aumentar de 8,5% para 9,7%. Em termos de volume, vai ser um acréscimo em torno de 800 mil toneladas. Realmente é um valor interessante aí, que sem dúvida vai ser muito legal para o Brasil se a gente conseguir pegar uma boa fatia desse aumento aí de demanda, né? Esse aumento aí está sendo calculado até 2025, certo? Exato, exato. Muito bem. Ou seja, temos boas perspectivas com a China, já não é mais aquela preocupação de que a China vai parar de comprar do Brasil quando tiver a volta da autossuficiência lá na produção de carne suína, porque a população chinesa acabou tomando gosto, digamos assim, pela carne brasileira. E a melhor notícia, eu acho que de todas aí que você trouxe, é que mesmo com essa interrupção do fornecimento físico, né, da entrega física da carne, os negócios continuam acontecendo e isso traz essa perspectiva de que a reabertura do mercado vai acontecer de uma forma mais rápida possível. Acho que é só cumprimento de protocolos mesmo e daqui a pouquinho a gente já está voltando à vida ao normal. E essa participação da China é muito importante para as nossas exportações, como a gente já contou aqui, mais de 60%, quando a gente envolve Hong Kong nessa conta, é demanda chinesa, é demanda que vem para o Brasil para ser entregue lá na China. Então, muito legal as informações, é muito importante o pecuarista entender também nesse momento e ter como argumento também na hora de negociar os seus animais, afinal de contas tem aí uma pressão por parte dos frigoríficos que pode, enfim, logo ser interrompida aí, obviamente, com a retomada normal das exportações. Wagner, meu caro, eu agradeço muito, viu, a sua participação, as informações são fantásticas, eu acho que não tinha notícia melhor para a gente encerrar a semana. Semana que o produtor está meio cabisbaixo, está preocupado com essa pressão nas cotações e tomara que realmente essa retomada das exportações aconteça o mais rápido possível. Quer fazer alguma consideração? Quer dar o seu recado? Eu acho que só uma consideração que eu queria fazer em termos de oportunidade, aí, pensando em curto prazo, a gente ainda tem a oportunidade de conseguir crescer ainda mais o share aí de participação lá na China, basicamente porque a Argentina está com os embarques suspensos lá, né, e atrelados a 50% do volume com relação ao ano passado. Vai lembrar que para a Argentina, 75% de tudo que a Argentina está exportando é só para o mercado chinês. E também tem a queda momentânea da Austrália também, né, por conta de reduções de oferta e também alguns desequilíbrios na relação comercial, tem favorecido a demanda para o Brasil aí no curto prazo também. Então, acho que é uma notícia positiva para a gente também. Como é que é? Só para a gente retomar aqui, percentual de participação de cada uma. Brasil exporta o quê? Hoje o Brasil, dentro das importações da China, em termos de volume, o Brasil representa 38%, 38%. A Argentina 22%, e Uruguai 14%. 14%. Dá para tomar um pouquinho da Argentina ainda, então?
Já tem aparecido oportunidades aí, é claro que as custas, né, de um ajuste em termos de demanda, porque a gente tem produtos um pouco diferentes que a gente exporta para a China, mas como a Argentina é um grande player também exportador, eles dependem também dessa carne, né? Eles estão tendo que buscar em outros mercados. O Brasil tem saído bem, principalmente os últimos dados de agosto de exportação, a China pegou um recorde total desse ano, né? O maior volume exportado esse ano para a China se deu nesse mês de agosto, então realmente foi um fator positivo. Claro que a gente não pode julgar que foi tudo por conta dessa queda da Argentina, mas sem dúvida alguma coisa de oportunidade a gente tem conseguido pegar, porque as exportações para a Argentina de julho para junho caiu 44%, e no último mês mais uma queda de 14%. Então eles estão realmente reduzindo bastante a oferta no mercado global. Perdendo a participação de mercado. Muito bom, bela análise, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo sempre informações muito pertinentes para as análises que a gente faz diariamente. Muito obrigado e volte sempre, Wagner. Eu que agradeço o convite, Alexander. Obrigado a todos por ter acompanhado a gente e até uma próxima. Grande abraço, até a próxima. Tá aí, Wagner Yanagisawa, Rabobank, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, eu imagino que uma das melhores notícias da semana, principalmente em função dessa preocupação que existia em relação à retomada das exportações brasileiras. Aparentemente, nos bastidores, nada mudou, a não ser a questão da entrega física do produto, né? Você não está tendo despacho de navios, portanto, mas as negociações, pelo que o Wagner disse, continuam, e a sinalização de que a China não está preocupada com essa questão, ou com uma possível falta do produto brasileiro lá nas prateleiras chinesas, é que o preço da carne bovina ainda lá no mercado chinês não se movimentou, não teve alteração. Então, significa que o fluxo de compras ou o fluxo de oferta dessa carne bovina lá no mercado chinês, pelo menos por enquanto, está tudo tranquilo e, portanto, já esperando uma retomada desse fluxo o mais rápido possível. Muito bom, muito legal a informação e, mais do que isso, a perspectiva de que essa situação seja prolongada até 2025, com a China seguindo a sua demanda forte pela carne brasileira em função da necessidade mesmo de atender um mercado que vem crescendo e que vem gostando da carne bovina lá na China. Vamos ver os números, vamos ver na B3 como estão as negociações. Você acompanha comigo na tela. Mercado sem uma definição de rumo, setembro R$ 293,80 está caindo, 0,34%. O outubro caindo 0,12% a R$ 298,50. Novembro reage um pouquinho, 0,29% a R$ 306,90. Dezembro, R$ 312,50, alta de 0,45%. Ontem, o indicador CPEA fechou com queda. Desculpe, queda como já era esperado, uma queda forte de 2%, voltou para os R$ 305,95. Vamos ficar de olho nesse indicador CPEA, porque existe um movimento aí de pressão no mercado, um movimento que leva em conta essa suspensão das exportações. No entanto, atenção para que o Rabobank trouxe de informação para a gente, tem aí uma perspectiva de uma retomada o quanto antes das exportações, principalmente para a China, que é o nosso maior cliente. Tá aí, com essas informações a gente encerra mais um boletim do mercado do boi aqui no Notícias Agrícolas. Agradeço a sua participação, a sua audiência. Lembro a vocês que logo mais, 12h30, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.